Boa tarde, tudo bom? Nunca mais havíamos nos falando aqui pelo YouTube, porque a gente realizou algumas lives aí pelo Instagram. Esse mês a gente fecha o mês de maio, agregando valor às postagens do Instagram, nas quais podemos aí contar um pouquinho de algumas histórias bem-sucedidas de trabalhos da consultoria, da Global, referentes ao mapeamento de processos, a gestão da informação, a indicadores de desempenho que a gente criou. E a gente vai continuar contando essas histórias. Agora, no mês de junho, vamos falar sobre desenvolvimento organizacional e alguns trabalhos desenvolvidos dentro desse âmbito. E teremos uma live que eu creio vai ser muito importante sobre DO no final do mês de junho. Tá? Mas hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre esse conceito tão amplo que é a consultoria. Né? Então a gente vai hoje falar um pouquinho nessa perspectiva de consultoria. E eu queria já de cara conversar com vocês a partir de uma frase do Michael Porter. Ele diz assim de maneira muito contundente que as empresas elas competem pelo futuro. Nenhuma empresa tem na sua visão o momento agora. Toda empresa pensa num horizonte futuro quando se fala em visão. Né? Vocês devem lembrar, já comentei em vídeos anteriores, que a missão precisa ser uma inspiração e que pode ser até de certa maneira abstrata. Creio que compartilhei até a missão do Spoleto, né? Que é satisfação em servir felicidade. Vejam que coisa mais abstrata, né? Mas ao mesmo tempo motivadora. A visão não, a visão aponta um cronograma e um macro-objetivo de médio e longo prazo, geralmente. No momento no qual estamos, a consultoria empresarial termina sendo uma perspectiva fundamental na visão ampla acerca das tendências de mercado, porque sim, nós vivemos um momento de incerteza, um momento de cautela, né? Um momento onde a ferramenta do planejamento precisa ter um horizonte temporal mais curto, de maneira que os cenários possam ser antevistos de maneira, vamos dizer assim, com um foco mais preciso. E aí vem o papel de uma consultoria empresarial. Né? Então, antes de qualquer coisa, pessoal, é fundamental que a gente se recorde de que consultoria empresarial não significa solução efetiva para problemas. Consultoria empresarial sempre vai demandar de sinergia, e sinergia significa engajamento. Engajamento significa empatia. Significa que qualquer trabalho de consultoria que vá ser implementado precisa respeitar a cultura da organização, precisa conhecer a essência decisória dos líderes e, mais do que nunca, essa empresa que contrata uma consultoria, por sua vez, também precisa entender que não se faz um trabalho com poucas mãos, mas sim um trabalho lastreado em colaboração. Né? Dessa forma, a possibilidade de transformação, né, que é o que se espera dentro de um processo, de um projeto de consultoria, ela é mais palpável. Mas vamos entender um pouco dos conceitos, vamos falar um pouquinho aí, como a gente geralmente gosta de falar, né, sobre os aspectos conceituais desse ambiente e desse serviço. Né? Um serviço, podemos dizer até, de certa forma, infelizmente prostituído. Né? A gente tem aí muita gente se dizendo consultor, tem muitas empresas aí que infelizmente têm traumas, né, de serviços de consultoria mal feitos, onde se investiu recursos e não houveram resultados, mas cada caso é um caso, importante que se diga, e de antemão, mais ainda, né, respeitando essa individualidade dos cases, é fundamental que a gente também perceba qual é a conjuntura na qual as empresas estavam inseridas, qual é o arcabouço técnico real daquela consultoria para prestar o serviço, e mais ainda o grau de engajamento, conforme eu dizia antes, que aconteceu durante o trabalho. Né? Não posso apontar o dedo para dizer que a culpa é da consultoria,
tampouco que a culpa seja da empresa. Precisamos avaliar sempre. O fato é que o melhor serviço de consultoria que você pode contratar começa dentro de casa, investindo na criatividade, na competência dos seus colaboradores. Muitas vezes você tem dentro de casa verdadeiras pérolas e você não dá espaço para que haja o brilho devido às joias que você tem com você, inclusive joias nas quais você investiu em treinamento, competências e por aí vai. Todavia, a vantagem de um processo consultivo é justamente a visão imparcial, o arcabouço de experiência externa, muitas vezes multifacetado em setores distintos da economia, empresas de características distintas, o que propicia uma tecnologia embarcada, vamos dizer assim, ou uma técnica e uma lógica que podem ser embarcadas e que podem transformar a cultura da sua empresa, inclusive as pessoas efetivamente que fazem essa cultura, desde que haja essa comunicação sinérgica, essa plenitude de objetivos e esse respeito. Tudo começa pelo respeito. Então a ideia é que a gente mostra aqui nesse nosso rápido material um pouco das origens e alguns dos conceitos, tá? Então, primeiro ponto, existem alguns registros aqui antropológicos, né, que definem aí que há sempre um guia, né, alguém dotado de mais experiência, de mais conhecimento, que por sua vez pode ser consultado ou chamado a ser ouvido, dada essa largura de conhecimento, né? É o Jacques Le Goff, né, um francês, um historiador francês, ele chama os homens de memória, né, daqueles anciões que dentro dos grupos sociais eles guardavam a história daquela pequena sociedade ali. Então esses caras eles eram chamados aí a serem consultados, né, a serem oráculos acerca de uma série de decisões, às vezes até dos próprios líderes, né? Com a evolução social e a própria evolução técnica da nossa sociedade, observou-se que a capacidade mnemônica daqueles homens memória ela era limitada, né? E com isso começou a haver a necessidade de inscrições, de um suporte linguístico. E aí você vem, né, desde a epigrafia até o próprio totenismo, né, onde você tinha registros de eventos específicos que ficavam ali, abre aspas, eternizados na pedra, né, no couro dos pergaminhos, e por aí vai. De forma que esses ambientes aí, essas pessoas que tinham esse grau de conhecimento, esse grau de diferenciação na sociedade, eram praticamente pessoas aí xamânicas, né? Pessoas sagradas, homens sagrados, né? Eram oráculos, né? Então, desde esse âmbito aí que a gente tem essa função de consultoria identificada, né? Historicamente falando, né? O Paulo Becker, né, ele comenta que na história da Grécia, né, os sacerdotes do oráculo de Delfos eles proviam consultorias embasadas em observações sistemáticas e inteligentes dos fenômenos naturais, entendidas naquela época como predições, né, de homens escolhidos pelos deuses e dotados de poderes especiais. Eu vou até fazer uma pausa aqui importante para trazer um ponto aí acerca dessa expressão, poderes aí, pessoas dotadas de poderes especiais. Não é incomum, enquanto consultoria, aquele profissional, aquela empresa, ser colocada, às vezes, num pedestal de santo milagreiro, né? Onde parece que o consultor ele chegou para resolver tudo. Ele é o cara detentor de todas as soluções, de todas as perspectivas de transformação positiva e por aí vai. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. É importante que qualquer empresa que vai contratar uma consultoria tenha os pés muito firmes no chão acerca de tudo que precisa apurar, primeiro acerca da sua necessidade, obviamente acerca do orçamento que vai ter disponível e principalmente sobre a seriedade da empresa de consultoria, sobre a experiência, sobre as referências, né?
Eu sempre costumei dizer que consultoria não se vende diretamente, ela é muito mais um fator de indicação. Hoje eu penso um pouco diferente, eu acho que é importante haver um movimento diretivo em prol da demonstração, né, de quem você é enquanto empresa de consultoria. Porém, é fundamental isso que eu comentei há pouco, né? Não há santo milagreiro, não. Né? Existem pessoas que têm conhecimento e podem colaborar, mas se a empresa não estiver aberta, preparada para ouvir também, para ouvir críticas, para ouvir pontos, ponderações que às vezes podem ser agudas, obviamente trazidas com elegância, mas agudas, ao modus operandi, por exemplo, dos gestores, né? Eles precisam, pelo menos, estar com a mente aberta para analisar as ponderações que vêm do consultor, né? Que vêm da empresa. Do contrário, para que contratar uma consultoria? A solução já está em você. Então, são pontos aí que não são inspirações divinas, né? São essencialmente pés no chão, principalmente sem fazer propaganda, mas pés no chão de um profissional de consultoria que tem um pouco de estrada e que já vivenciou uma série de perspectivas nesse sentido, né? É importante conscientizar sempre o seu cliente do que você pode e do que você não pode fazer, né? Então, continuando lá, a gente tem aí essa perspectiva do Becker, que é muito interessante, né? Foi nesse ambiente aí que surgiram os primeiros filósofos, tá? E assim sucessivamente. Lembremos sempre da expressão do ócio criativo, né? Você tem tempo de ter ócio, né? É uma pergunta até importante, né? Será que há espaço para você, enquanto gestor, para ser criativo na sua empresa? Bom, se não houver, você não é gestor, você é bombeiro. E você está aí apagando incêndio, né? Constantemente apagando incêndio e deixando o bonde da inovação passar, deixando a maré da pandemia te invadir. É importante pensar nisso. Às vezes o modelo de negócio tem que ser renovado e aí vem um papel crucial da consultoria de fato. Então é importante sempre frisar, né? E aí foi no século XX, pessoal, que a consultoria ganhou os moldes que a gente conhece hoje enquanto atividade, né? Então, enquanto atividade profissional. Lá nas décadas de 40 e 50, nos Estados Unidos, houve uma explosão desse tipo de instituição, a Europa Ocidental também. Há uma sistematização aí do trabalho consultivo, aí a gente tem aí décadas paralelas às teorias da administração sistêmica, realmente, né, onde você observava que a empresa é um sistema aberto, ou seja, o ambiente afeta a empresa e a empresa afeta o ambiente. E aí, nessa perspectiva muito técnica, muito científica, você tem como aliado a experiência, que vem dessas teorias que eu trouxe agora, nesse comparativo histórico aí, nesse paralelo, né, diversando um pouquinho para vocês aí, né, da teoria dos sistemas, isso sempre focado em produtividade. Vamos entender aí soluções práticas como produtividade, né? E aí vem a definição, a primeira delas, né? Consultoria vai se constituir na transição do conhecimento. Isso é muito importante, porque realmente há uma transferência, mas não é o consultor apenas ou a empresa de consultoria que vem e ensina. Eu costumo dizer que em cada cliente que nós temos a oportunidade de vivenciar um projeto, eu aprendo absurdamente muito, bastante. Por isso que para mim é tão satisfatório, é tão prazeroso, é tão importante. Há uma troca espetacular de conhecimento, sempre de experiência, isso em prol de objetivos comuns, objetivos aí focados no que seja melhor para aquela empresa, para aquelas pessoas, né? Essencialmente, vai ser uma busca constante do saber preparado para o benefício. E aí, Peter Becker, ele fala uma outra coisa que é filosófico e ao mesmo tempo é humanizante, e até posso dizer, pessoal, é romântico. Diz o seguinte: ó, a consultoria, em sua melhor forma, é um ato de amor, o desejo de ser genuinamente útil aos outros, né? É usar o que sabemos, ou sentimos, ou sofremos no caminho para diminuir a carga dos outros. Então, eu acho que vale até repetir, né? Consultoria, em sua melhor forma, é um ato de amor, um desejo de ser genuinamente útil. Eu acho essa frase do Becker muito, muito feliz, porque é óbvio,
A empresa tem que faturar, a empresa existe para crescer e aí o viés monetário é o indicador 0,1. Mas, nesse sentido do serviço, e quando eu digo que a cada cliente que nós podemos construir um projeto, no qual podemos construir um projeto, somos muito felizes pelo aprendizado, pelas relações construídas, é um fato realmente. O faturamento termina sendo uma excelente e necessária consequência, mas antes vem a relação de confiança. E saber que a gente pôde contribuir é um prêmio muito mais largo, muito mais eternizável, muito mais perene na nossa memória do que essencialmente o faturamento que é gerado a partir do trabalho. Obviamente que não há almoço grátis, né? A gente trabalha, a gente recebe, é justo que seja feito dessa forma, mas há sim, antes de tudo, uma intenção extremamente positiva de que possamos ser efetivos, de que o trabalho seja algo de fato transformador, né? E aí, voltando um pouco à nossa perspectiva, né, a gente tem aí outros conceitos importantes. Já chegando ao final do vídeo, tá? Consultoria é um serviço de apoio aos gestores ou proprietários de empresas para auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas com grande impacto sobre os resultados atuais e futuros da organização. Então a gente viu lá naquele primeiro slide que as empresas não competem pelo dia de hoje, elas competem pelo futuro. E talvez, como disse Peter Drucker, a maior definição de gestão está dentro da expressão tomada de decisão. E lembrando sempre, a decisão estratégica sempre será aquela de maior impacto, aquela com mais variáveis a serem analisadas, aquela talvez de maior prazo a ser implementada. E aí vem todo o apoio que pode haver, todo o staff, todo o suporte possível a esses gestores, a esses tomadores de decisão por parte de uma consultoria. Um outro ponto colocado aqui nesse nosso material, o foco da consultoria é definir a melhor alternativa de ação no ambiente de negócios. Isso é muito interessante, porque isso diz respeito a BI, a Business Intelligence, né? A inteligência de negócios, a observação dos fatores concorrenciais, dos fatores ambientais. Observe aí, ó, ambiente de negócios repleto de incertezas, de riscos, competição e muitas vezes possibilidades desconhecidas que vão representar para os gestores um problema complexo. Então, antes de tudo, o processo de consultoria ele é um processo que vai auxiliar o gestor na tomada de decisão, diante de aspectos e variáveis não controladas e de cenários não plenamente possíveis de serem estimados. Então, mais do que nunca, repito, se você não é gestor, se você é bombeiro, se você vive para apagar incêndio, chame sim uma empresa séria de consultoria, converse, entenda, perceba qual é o real diagnóstico, porque você pode estar com a visão embaçada, você pode estar culturalmente viciado, você pode estar cansado. Então a consultoria te ajuda, de fato, a ver o que precisa ser visto, principalmente quando a solução já está dentro da sua estrutura organizacional, dentro do seu modelo de negócio. Muitas vezes a melhor criatividade é aquela que usa da simplicidade e muito menos da sofisticação, porque assim ela será mais efetivamente aplicável e será aplicável porque será recebida, absorvida, aderida por quem de direito, pelos executores, né, do plano de ação. Isso dentro de um macro objetivo de planejamento é crucial. Senão você não tem isso alcançado, não. Não tem milagre, não, como eu falei. Então, se você é bombeiro, abra o olho, cuidado com o fogo interno e chame sim uma pessoa, um profissional, uma empresa séria de consultoria para te auxiliar um pouco nessa perspectiva de solução. Continuando aqui, para nós fecharmos o nosso material, um ponto crucial aqui são as consultorias interna e externa. Eu falei que geralmente as melhores opções, as primeiras opções, melhor dizendo, elas estão dentro do nosso corpo colaborativo, né, dos nossos funcionários. Entender a expertise deles, entender o que eles podem fazer, o grau
que eles têm de envolvimento com a cultura, o conhecimento na comunicação informal que eles têm, enfim, entender essa pessoa enquanto pessoa que pode chamar a solução é um primeiro ponto. Então olhe para dentro de casa, valorize quem precisa ser valorizado, valorize antes que esse conhecimento vá embora da sua estrutura e confie, aporte missões, dê condições. Você pode resolver, ter a sua solução, como eu disse, dentro de casa, e isso pode ser resolvido a um custo muito mais inteligente para você. Por sua vez, né, o consultor externo ele traz uma bagagem extremamente importante, tá certo? Que geralmente não existe dentro da tua cultura empresarial e que traz consigo um nível de imparcialidade fundamental, já que dentro da organização você tem a política, você tem as relações de poder, não apenas as simbólicas e hierárquicas, mas principalmente aquelas baseadas no poder de comunicação e influência. O consultor chega livre de tudo isso. Me recordo de algumas situações nas quais eu pude ser muito franco com alguns diretores e dizer, provavelmente, questões que eles não queriam ouvir. E isso me foi muito tranquilo, porque fazia parte do meu contrato de trabalho enquanto empresa de consultoria dentro daquele projeto. Então, aonde está a solução da sua demanda, né? Quem vai ser o melhor combustível para os seus projetos? Primeiro, olhe dentro de casa, perceba se existem limitações, se existirem, busque um consultor externo que seja sério, que tenha uma trajetória, que tenha referências, e comece um trabalho, desenvolva um escopo, porque efetivamente esse consultor externo ele trará consigo, como eu falei, um arcabouço de conhecimento técnico muito variado e pessoas que vão somar uma equipe consultiva associada, diferentemente do consultor interno, que pode ser já seu funcionário e pode sim ter uma carga cultural viciante que seja limitadora. Todavia, repito, olha primeiro para dentro, depois olha para fora. Essa é uma medida mais inteligente. Por fim, eu queria trazer aí uma frase do velho e bom Drucker, que diz que a melhor maneira de prever o futuro é através da construção do seu futuro. E aí, como a gente já sabe, quem é de fato o responsável pela construção desse futuro é você. Você é empresário, você é empreendedor, você é funcionário de empresa, você é funcionário público. É uma atitude. Empreender é, antes de tudo, ter o desejo de transformar. E aí, espero que a consultoria possa ser uma alavanca importante. Espero que o conteúdo desse nosso vídeo também seja útil para você na tomada de decisão em relação a uma consultoria. Tá bom? Vai lá, se inscreve no canal, curte lá nossas postagens também no Instagram, siga a nossa consultoria no Instagram. A consultoria e Gustavo se misturam no contexto de conteúdo, então não vejo como não haver uma sinergia, uma interseção, mas estamos aí para colaborar da melhor forma possível, com informação, com conhecimento, com experiência, com toda a humildade, mas sempre com muita vontade de ser efetivo para vocês, tá bom? É muito bom revê-los, uma excelente virada de mês e, desde já, junho, tem muito conteúdo legal no Instagram também, em relação à parte de desenvolvimento organizacional. Lembrando que teremos uma live no mês de junho focada nesse assunto e com uma pessoa de extrema experiência. Aguardem aí os nossos cards, tá certo? Para vocês terem a percepção do que vai valer a pena. Tá bom? Grande abraço!